foi para outra loja, ela tava num processo muito de quase se separando do meu pai. Porque ele não queria que eu trabalhasse. Porque você ficou muitos anos em casa. Aí, mas eu Então, queria a foi loja. bem nesse momento, Daí eu precisava entendeu? do brechó. Porque eu me separei, fui embora de casa. Falando depois, deu 2 meses, a gente abriu a loja, ela se separou. Então, Porque o negócio ficou pesado, eu queria que que trabalhar, não podia. E aí, antes, vocês tinham aquele suporte. exatamente. De casa, de Exato. conta pra pagar. Exatamente, porque vocês tinham casa, tava Tudo lá. bem, tava tudo E certo. aí, o as que contas vocês eram faziam pagas. do brechó era Acabou o plus, tudo. era o golzinho. Não, acabou tudo. Acabou Não, era exatamente literalmente, isso. Era o verdade. golzinho. É isso. Vocês estavam trampando para Era- pagar o A golzinho. coisa Era o de mais vocês, né, que responsável, você a conseguia coisa tirar. mais responsável que a gente Era o podia golzinho. pagar no momento era pagar o golzinho. E o Exatamente. aluguel, que eu era Ah, desesperada. tá, e o aluguel da onde loja, eu que era, trabalhava, que era já tinha. muito Então, baratinho. só Mas que- pessoal E aí, a era o partir do golzinho. momento que isso aconteceu, como que foi? Acabou a nossa, ficamos louco. Mas um louco que deu certo. A gente continuou a toada, né? Mas mesmo Não, com ali- medo, você foi. Não tinha o Vai. que fazer, não tinha o que fazer mais. Não, mas você não tem escolha. Eu já tinha ido mas embora. ela foi atrás do sonho dela, que era É. trabalhar. eu quero em e fui. nenhum momento eu pensei que não fosse ter a loja. Em nenhum momento. Eu não sei a que custo E era ia a força ter. que a gente E foi tinha ali. nesse custo. Eu saí de casa, perdi, assim, custou ir, assim, custou não, tá tudo certo, mas Tinha que acontecer. tinha que acontecer. Iria acontecer de qualquer jeito, mas aconteceu nesse Não momento. sei, se não tivesse aquele entusiasmo com o brechó, talvez não. Então ele me ajudou até nisso. Que bom. Eu não acreditava, assim, achava que ele ia pagar nossas contas, né? Mas a gente tinha muito medo, porque aí tinha que pagar aluguel, tinha que pagar um lugar para a gente morar. É porque aí mudou tudo. Mudou tudo. Tinha que Porque pagar. Ela Não tinha nada. ela se separou numa. Você não tem nada e tem tudo, né? Tipo assim, ó, não tinha nenhuma despesa e tenho todas elas agora. Toda. E o que estava no Exatamente. meu nome não foi pago. Ixi. Então, o que estava. E eu não tinha dinheiro, não tinha cartão. E eu não tinha acesso à conta. Então, Não, é, eu não então, sabia isso quanto é- ele ganhava. Isso é importante falar, isso é importante falar. entendi. Não, pra vocês Porque a gente entenderem. fala de uma separação, Não é uma simples separação. Exata. É, É, uma vida, é tudo que ele pagava, não, e você ela- não sabia salário, você não Não, tinha não acesso a Sabia conta. nada, Exato. nada, dinheiro, nada, tinha Ela acesso a pegou- nada. Só fazia comida e limpava a casa. exatamente. Nada. Então ela saiu sem nada. Nada. Tipo assim, então não tinha. Não, foi revisto, tá na justiça, tá tudo certo. Sim, mas num primeiro momento. E daí Tem você nada. sai, Tem e nada. você Tem sai nada. de casa ainda com vergonha. Porque, por exemplo, eu tenho Sim. vergonha de encontrar um vizinho e falar, mulher saiu de casa. Que não tem nada, não tem nada a ver hoje em dia, né? É, Ainda mas, você fica mas a gente meia, tem entende que é estigma uma... ainda que você vai embora de casa. Né, filho? Aí foi numa situação difícil Foi que a uma gente situação passou muito ali, difícil. mas foi uma situação de força. Foi. Porque ali a gente não tinha, porque é igual aquilo, faz boleto que você corre pra pagar. A pior que nós Faz surtamos, boleto. fala se a gente não surtou. Não, surtou A gente muitas surtou, vezes. a gente enlouqueceu, surtou eu e ele. Mas a gente conseguiu, Calma. baixamos a poeira, Baixamos a poeira. tocamos a loja E e foi indo aos e poucos. fomos, resumindo a ópera, fomos felizes ali na nossa primeira loja. No que tinha que ser. E aí veio uma situação que o Brasil e o mundo passou, Sim, da que pandemia. foi a pandemia, que foi exatamente no ponto que a gente estava dentro desse salão de cabeleireiro. E Ai, o salão fechou. Sim. aí que eu vou te... Aí Aí que mas tudo conspirou. Aí Deus botou a mão e as coisas começaram a acontecer de uma forma Interessante. mais do avesso e que eu não Era do imaginaria que avesso. seja. Deus Que- seja louvado sempre. É isso aí, amém. E aí o que que acontece? Veio a pandemia, a moça do salão de cabeleireiro que ela trabalhava fisicamente começa a ter problema com a gente de nós abrir a loja. Eu sei que era uma situação que Não, tava... a loja, o cabeleireiro era fechado. A gente Fechado? trabalhava Mas lá dentro vocês fechado. entravam pra trabalhar lá dentro. Exato. porque era exatamente. venda somente pela internet. Sim, Entendeu? A gente mas não vocês tinham que recebia estar lá pessoas. porque lá era o estoque de Porque vocês. o que que minha mãe começou, a minha mãe sustentou a família. A gente teve uma rede de apoio. E minha mãe dava o dinheiro, porque minha mãe era aposentada. Aí um dia ele acordou e falou: "Mãe, como que a gente, Não, a porque vovó vai a ficar gente sustentando nós?" voltou, a gente Exatamente. falou assim, a gente falou, ó, eu preciso da chave para ir lá no trabalho. Não foi assim, bateu a pandemia, eu fui. Eu tava com o pé Não. quebrado, inclusive. A gente ficou, Nossa, eu tipo quebrei assim... meu pé na pandemia também. Eu não quebrei nada da pandemia. Nem eu fiquei quietinha, com Então medo, a gente Senhor. ficou lá uns 90 dias em casa, mas chegou uma hora que eu acredito que para muito empreendedor no Brasil, Tinha ou se não como. para muitos,
Até vários fecharam, Não, e eu vou muitos. dizer uma Eu coisa abri pra na vocês. pandemia. Eu Aí, sou. vários negócios eu acho saíram que e as voltaram. pessoas Mas porque são eu saí de uma empresa que muito- fechou por causa da Não, pandemia. mas as pessoas têm muito aquele julgamento do ai, não poderia trabalhar. Eu conheci muitas pessoas, inclusive a gente trabalhava com a porta fechada e estava atendendo. Então, é assim, era muito fácil dizer ele não trabalha e a gente trabalhando. Que foi o que aconteceu com muita gente. Sim, Muita gente é. dizia não trabalha e estava trabalhando. Mas É. eu, na realidade, nem queria trabalhar, porque eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. É, eu minha fiquei mãe, apavorada. a Nina já é mais Eu apavorada. fiquei muito, então era uma coisa que eu Não, fiquei, e ele com o graças pé a Deus, quebrado. né? Porque assim, como tinha muita gente responsável, tinha que ter algumas pessoas desesperadas também. Não tinha Pra dar um como equilíbrio, parar. porque realmente. Ele estava mais né? calmo, eu desesperada, porque Mas eu... daí tinha um equilíbrio, né? Por exemplo, um mantinha, foi e o outro foi. ficou. isso Aí o que mesmo. aconteceu? O Pra que resumir, aconteceu? é. A moça, a gente teve, para resumir essa história também, foi um problema Ela para ficou ela. incomodada, Ela ficou é. incomodada que a gente pegava para trabalhar lá, porque eu tinha que enviar peça, era só vendas pela internet. E aí ela ficou Mas incomodada. ela, tipo assim, não, vocês estão aí, não pode, a pandemia mais ou menos tal. assim, dentro Exato. do salão, E na verdade foi o que a aquelas grande coisas. maioria fez, né? Foi venda online. que foi Claro. onde as pessoas Exatamente. foram, foi pro Foi onde a online. gente foi online. crescendo. O que aconteceu? Deu um problema tão grande, a gente resolveu, falou, vambora, vamos pegar outro lugar. E aí, no meio da pandemia, a gente se viu sem o local e a gente se De viu trabalho. voltando para casa, que era uma situação, Ia voltar pra ainda aqui em casa. mas só tinha um problema, a gente não tinha mais casa, que era a época que a gente morava todo mundo junto. A Que- nossa casa já era dentro de uma vila, a Não gente tinha morava em 2, tinha um quarto, então É. já era uma situação Não mais tinha difícil. como, nem Já era um mais monte de apertado. cachorro, era uma loucura. Aí o que a gente fez? Vamos dar um rolê. Vamos, andamos, Você foi sozinho, andamos, procuramos. Deus botou lá, achamos. Um ponto comercial, era Ponto realmente comercial. comercial. E aí Porta achamos aberta. a Rua da Onde Moca. Lá na Rua da Moca. Alugamos o ponto, sem poder abrir. Alugamos o ponto. Sem poder abrir. Eu Sem lembro quando eu poder tava abrir. fazendo obra lá, eu tinha liberação pra abrir, mas porque tinha coisa de higiene, eu coloquei KNAI de higiene. Serviço, tipo, entrava em serviços essenciais, né? E aí entrava em essenciais, eu podia abrir, mas eu lembro que todo mundo lá tava com meia porta. É, nós vamos abrir. Um beijo pros nossos vizinhos do ponto de celular. Nossa. É. E a gente Tá, Empório vamos Santa lá. Rita, tô aqui. É O verdade. Empório Santa É Rita. verdade, Empório Santa eles Rita. estavam- Tava lá meia porta. É Ô, o verdade. Cláudio Veiaco vai ficar sem Mas como sem não? trabalhar? Mas não dava Não pra- pode, o cara Quem trabalha pagava as 60 anos contas? por mês, quem vai Isso. pagar as Eu contas disse, dele? não tinha Tem como você co- e além come. de, Já e tinha não é só passado do 3 cara, meses, é meu. quantas pessoas que trabalham com o Cláudio? Mas, Vixe. então, É, o Cláudio Quantas hoje, acho que ele famílias? tem 4, 5, Mas né? É. Exatamente, são quantas É. famílias? E ali, além de colocar todas as pessoas que trabalham com ele, quantas pessoas são sustentadas por aquelas É, a pessoas? gente ia lá, um Exatamente. batia na porta do outro, levantava então, assim, é verdade. foi uma situação muito difícil, não tinha como, gente. Tinha gente que não tinha opção de escolha, Não tinha que tinha. trabalhar. E aí vocês foram. Aí fomos pra lá, Foram corajosos, fomos, porta pro mas guerreiro. era que guerreiros. Não, fomos corajosos, Porque mas foi precisava de um lugar mas pra é trabalhar. que eu, quando a gente se viu numa situação assim, vamos voltar pra casa, me deu calafrio. Não porque queria voltar pra casa. Você tinha eu, tava a retrocedendo gente morava tudo. na época no lugar que era 3 lances de escada. E eu já me vi subindo com Nossa. as gôndolas na escada. Eu Com as falei, não, gôndolas na escada, é verdade. vamos dar um jeito aí, nós vamos achar o lugar, mas eu não vou voltar pra casa nunca. 3 não vou voltar lances. mais. Como que eu ia trabalhar? Não, e assim, o Tem- dono lá da loja, a pessoa ficou no céu, né? Porque conseguia alugar um imóvel na pandemia. Foi lindo onde o pra povo ele. estava devolvendo. imóvel, Então, né? mas ele Exatamente. devolveu. Então, nós pegamos um imóvel. Ah, é verdade. Ah, ele tava abençoado, pronto. ele- Ele tinha Prontinho. acabado de montar. Quer ver Prontinho. como Foi uma, o sonho, ele- difícil. Era uma Você padaria, desenha, não né? era? Não, era Então, um pra ele foi ruim, barbearia. uma Era uma barbearia, Que pro isso. rapaz, tomara que ele Que tenha ele esteja tomado um bem, tá tudo abençoado, certo, Mas ele montou uma Ele abriu e barbearia, veio a pandemia, ele fechou. Exatamente. Foi, eu então lembro ele dessa não história. conseguiu manter e a gente teve a oportunidade de entrar no local Pronto. pronto. Pronto, Olha, tava não tinha tudo que gastar bonitinho. dinheiro. Nada. Era só não aluguel. tinha nada. Bênção. Foi uma bem, bênção, foi não uma tinha bênção. como. Aí passamos. Porque o meu eu 4 peguei anos podre. Eu Foi uma lembro, eu grana. vi Não, era você, eu pouco, vi eu você era. arrumando. O meu era Eu vi. podre. Se eu Não, vi, não você era, então, mas você arrumou. É, Não, o foi. primeiro O era. primeiro era, que era o Ah, primeiro A que tava loja fechado, grande